Louvado seja Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, iremos passar um vídeo. Esse vídeo foi do dia 19 de julho na igreja sede, na festividade de evangelismo e missões na manhã missionária, onde o pastor Américo deu um relato desde que ele começou, de 2002, 24 anos que ele está ali. Então, irmão, preste bem atenção nesse vídeo, porque eu vou citar um versículo da palavra de Deus em Provérbios 19, 17, que fala assim: aquele que se compadece do pobre, empresta a Deus, e como Deus não fica devendo nada para ninguém, e alguma coisa Ele vai retribuir na sua vida, seja com saúde, seja com prosperidade. Então, irmãos, atente bem esse vídeo, porque é um vídeo longo, mas um vídeo para encurtar um pouco. Irmão, atente para cada palavra do pastor Américo, porque o pastor Américo, nesse vídeo, ele vai falar que ele teve que vir para o Brasil devido à festividade, mas devido também ele está com problema no joelho e no pulso, e o médico falou para ele: não podemos fazer mais nada por você. Então ele conta com as orações da igreja, porque de tanto ele trabalhar, tem um problema no joelho e no pulso, e o médico diz que não tem mais jeito, embora ele crê que só o Senhor pode, e com a ajuda da igreja, a oração pode resolver essa situação na vida dele. Pode passar. Os obreiros converteram ouvindo a palavra de Deus dentro desse método de ensino por princípios cristãos. Aleluia! Crianças que foram ali abençoadas. E nós sabemos que na matemática não bate, porque como assim alimentar 1000 crianças? Como assim alimentar 1000 crianças todos os dias com a ajuda que recebemos daqui? Não bate, meus irmãos. É o menino, a mesma história do menino que chegou diante de Jesus com apenas 5 pães e 2 peixes, e houve uma multiplicação, e a transformação foi que alimentou-se uma grande multidão, e continua assim da mesma forma. Com a ajuda que os irmãos nos enviam aqui, a Secretaria de Missão, que muitos falam, não, é muito dinheiro, nós temos que reduzir a ajuda do pastor Américo, porque ele tem um salário muito gordo. Meus irmãos, não é para mim. Eu recebo a ajuda dos irmãos aqui, que muitos sabem por causa dos relatórios, e essa ajuda nós dividimos com 8 obreiros que ainda não têm sustento. E essas crianças nós conseguimos algumas que são adotadas por outros amigos particular que ajudam com R$50 por mês. Temos quase 200 padrinhos que ajudam essas crianças para que não falte o arroz deles de cada dia ali. E também eles pagam uma taxinha em coisa em torno mais ou menos de que seria $10 por ano, aqueles que podem. Ou seria aí R$10 por mês, aqueles que podem contribuem R$5 com alguma coisa, que eles levam uma abóbora, levam um arroz, levam um azeite de dendê. Aqui não pode, não leva nada, mas é assim nós conseguimos multiplicar para que essas crianças tenham essa alimentação. Esse ano não conseguimos fazer alimento para todas as 8 escolas, mas pelo menos as 400 que estão ali em Belém, todos os dias elas tiveram oportunidade de ir para a escola e ter uma alimentação completa. Para vocês entenderem o que é a matemática, que quando um incircunciso, um endemoniado vir falar para você que o pastor Américo está ganhando dinheiro, que está enriquecendo no meio disso, você cala a boca dele e fala, porque você conhece dessa história. Sabemos sim que para fazermos esse trabalho diante de 28 igrejas, nós não temos condições se não há irmãos que tenham os joelhos dobrados, orando, intercedendo por nós. Agora, por que continuar investindo nessas crianças? Para a glória do Senhor Jesus. Vocês já conhecem aqui essa bênção tão grande. No ano de 2018, os primeiros alunos que formaram no ensino médio ali na nossa Escola Cristã Barca de Noé, onde está ali também o Samuel, o Veriato, o Inhala, onde está ali o Salomão, o Francisco e outros que também tiveram esta oportunidade. Conseguimos ali fazer uma faculdade de pedagogia para alguns que ficaram ali, foi algo de capacitação muito grande, mas eu quero que vocês prestem atenção nessas fotos. Essa foto aqui são aquelas crianças que vocês viram lá no início, incluindo o nosso Júnior.
E aqui vocês estão vendo os médicos, enfermeiros, advogados, pedagogos, matemáticos, professores, que antes de qualquer coisa são os nossos missionários que estão atuando, implantando igreja e ganhando almas para Jesus no meio de Guiné-Bissau. Isto é o resultado de ao longo de mais de 20 anos, mais de 2 décadas, fazendo investimento em cima dessas crianças, meus irmãos. E a glória do Senhor Jesus, que aqui nosso Salomão, esta criança que também era um filho de feiticeiro, que ele foi resgatado da feitiçaria, teve um encontro com Jesus, foi batizado com o Espírito Santo ainda adolescente, e hoje nosso doutor Salomão de amarelo no lado da missionária Silvia. O doutor Salomão, ele foi para a capital, fez direito, e ele tem uma igreja que podemos dizer que é a nossa congregação, dentro de um presídio, onde mais de 20 pessoas aceitaram Jesus lá naquele presídio, e este jovem transformado como capelão, como um doutor, onde eu não tenho acesso em alguns lugares, mas ele vai lá e prega a palavra de Deus como missionário. É o resultado, meu irmão, de algo que se construiu dentro de uma escola, que vale a pena, sim. Nosso Inhala, menino, que chegou ali também, o pai morto, mas a mãe tinha feito vários sacrifícios com ele, já entrega ele aos demônios. E esse jovem também teve a oportunidade de ser alcançado. Eu ensinei algumas profissões para ele. E hoje o nosso Inhala ali também teve a oportunidade de fazer uma faculdade. Nós conseguimos fazer dessa forma, e inclusive os 10 mil que nós recebemos daqui, nós dividimos para terminar de pagar a faculdade do Inhala. Estamos pagando a faculdade do Salomão, estamos suprindo a necessidade dessas 8 famílias, porque nós acreditamos que eles são missionários. E o Salomão e o Inhala, então, ele já está na capital, residente como médico no maior hospital ali daquele lugar, que ele vai de quarto em quarto orando para aqueles doentes. Assim como o pastor Adriano falou que ele estava naquela ala, esse jovem que era determinado a ser um feiticeiro, hoje ele é um grande missionário, aleluia, transformado pelo poder da palavra de Deus, que ele está se preparando. Nós tivemos uma circunstância algumas semanas atrás, chegou na igreja, eu estava no culto, terminando o culto para ir para a capital, e chegou uma mulher. E esta mulher chegou com uma criança em um alto índice, eu acho que no último índice de desnutrição. Esta mulher, ela pertencia a uma família onde que tem ali um feiticeiro. E este feiticeiro tem 3 mulheres. E uma das mulheres, a primeira mulher converteu, aceitou Jesus e estava indo para a igreja, ela e a sua família. Esta segunda mulher, que seria esta pessoa, ela ouviu de Jesus, e quando o filho dela começou a ficar doente, tinha 8 meses aquela criança, pesava 3 quilos quando chegou até nós ali na igreja. E quando esta criança chegou nesse estágio assim, ela falou para nós que ela já tinha ido nos feiticeiros, que ela já tinha feito macumbaria, que ela já tinha feito feitiçaria, e aqueles feiticeiros determinaram que aquela criança seria oferecida como um sacrifício a Satanás daquela forma. E ela, ouvindo a palavra de Deus, por causa desta mulher que estava crente dentro de sua casa, ela correu até a igreja. E quando ela chegou ali, ela dobrou os joelhos, aceitou Jesus e falou: eu quero que Jesus cure o meu filho. Nós oramos por aquela criança. Eu peguei e levei até o doutor Inhala. Ele falou: esta criança tem alguns dias de vida, apenas se não fazer algo. E nós levamos ela lá para o Inhala, na capital, aonde ele recebeu esta criança de 8 meses, com 3 quilos, de uma maneira tão precária daquela forma. Aqui estava a mãe dele ali desesperada no momento que ela foi até a igreja. Mas para a glória do Senhor Jesus, o Inhala teve capacitação para poder orar, repreender a morte e toda a feitiçaria que foi feita primeiro, porque aquilo ali não era algo normal, era algo espiritual que ele entendeu.
E para a glória do Senhor Jesus, este jovem está ali com uma bênção tão grande, mais de 10 quilos. A mãe aceitou Jesus, o irmão, o filho mais velho aceitou Jesus. E essa família foi transformada, porque estava ali um médico que antes de ser médico era missionário, que está fazendo a obra de Deus, que também está recebendo ajuda da Secretaria de Missão da Cimadipar para poder concluir os seus estudos ali, porque dividimos aquilo que recebemos com ele. E o nosso Júnior, que também aqui cresceu ali no meio, teve oportunidades de 14 anos ali de poder ser obreiro, como de ter a responsabilidade de ser um obreiro aos 14 anos, dirigindo igrejas, fazendo trabalho evangelístico, não somente dentro de Guiné-Bissau, mas de tantos outros lados, porque ele tomou um propósito de ser um missionário, não somente um filho de missionário. Quando ele se batizou, ele falou: pai, eu quero também ser um missionário, não quero ser somente filho, mas eu quero ter a minha história, eu quero pregar para o meu povo. E ele estudou no ensino médio, teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer faculdade, de vir para o Brasil, de ir para a Europa, mas ele falou: eu quero continuar dentro de Guiné-Bissau. E de uma maneira tão especial, Deus capacitou o Júnior, já levou ele em vários países, pregando em várias igrejas, na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul, daquele pastor tão famoso, daquela igreja grande que está lá naquele lugar. Mas em todos os lugares que ele vai, ele fala: eu sou um missionário dentro de Guiné-Bissau, eu sou um guineense que Deus levantou para transformar aquela nação. Também dividimos o sustento com ele, porque assim como em Ala, teve muitas pessoas que nos ajudaram e desistiram, cortaram a bolsa de estudo do Inhala, cortaram a bolsa de estudo do Salomão, cortaram a ajuda do Júnior, mas dividimos aquilo que podemos, porque ele, aonde está, ele tem pregado a palavra de Deus no meio de empresários, no meio de médicos, no meio de doutores, no meio de ministros. Ali, Deus colocou ele primeiramente para pregar e orar por aquelas pessoas. Quando ele se reúne numa sala, ninguém ousa iniciar uma refeição sem antes dar a palavra de oração para o doutor Júnior. Assim que ele é tratado no meio daqueles lugares, e muitas pessoas têm tido a oportunidade de ser alcançada. Hoje, o Júnior, ali mesmo no 3º ano de medicina, naquele lugar, é uma pessoa que foi usada já de uma maneira tão especial. Ele faz em torno de 8 a 10 cirurgias dentro daquelas salas, onde os médicos falam: não tem mais jeito. Ele entra com a equipe, junto com os professores, junto com a outra parte, mas ele tem feito esse trabalho de orar por essas pessoas e ver pessoas que entram dentro desse último estágio de vida para só pedir ajuda para uma cirurgia, pessoas que passaram em vários ciclos de feitiçaria. Todo mundo. Glórias a Deus, irmão, por esse relatório. Então, irmãos, nós queríamos passar todo o vídeo, mas não deu devido ao tempo, pegamos pela metade. Mas, irmãos, pode vir estar no grupo da igreja. Irmãos, vão ver ali quanta necessidade o médico tem. Irmãos, ouviram que 400 crianças foram alimentadas, mas tem 1000 crianças para alimentar todo dia. E a despesa é muito grande. Eu vou passar para a igreja quanto de despesa total ele tem, irmãos. De Paranaguá só sai 10 mil. Ele se vira, irmãos. Você vai para os Estados Unidos, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o norte do Paraná para pegar recursos, irmãos. Porque senão, só esse 10 mil aqui não dá nem para aquela ajuda que ele fala que ajuda os missionários ali para estudar. Então, irmãos, não esqueça, irmãos, nós trabalhamos aqui com ofertas, aí vai passar hoje, irmãos, vamos passar com a salva, e também trabalhamos com carnê de missões, irmãos. Eu sei, o pastor falou esses dias que nós ficamos lá embaixo na arrecadação. Irmãos, não devemos parar, irmãos, que uma hora vai ser cobrado de nós, uma hora, naquele dia, o Senhor vai cobrar de nós. Isso porque muitas vezes nós queremos uma boa casa, um bom emprego, um bom carro, uma boa roupa, esquecemos que nós temos que fazer missões, irmãos, sendo não ou querendo, irmão, nós temos que fazer missões, nós temos que se colocar na presença de Deus e fazer, irmãos, porque se nós parar, um dia vai ser cobrado. Eu convido o Márcio, o João, que vai segurar a toalha, a irmã Giovana, que irá louvar. Irmãos,
não parem de contribuir, porque a obra de Deus é muito grande e é necessário nós fazer a obra de Deus, porque um dia Ele vai cobrar de nós. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.